Muito bem, amém. Pai do Senhor, bom dia, irmãos, todos, né? Tudo bem? Vocês estão gostando da chuva ou estão reclamando, né? Ninguém reclama da chuva. Aqui está o texto que nós já lemos. Vamos levar uma moringa. Moringa é uma palavra bem comum, não é? Quem já andou com moringa na cabeça? Lata d'água na cabeça é uma música antiga. Diz que a Alckmin, esses meses, a Alckmin andou com a lata d'água na cabeça, muito preocupado. Agora ele já está mais tranquilo porque choveu. Não tem planejamento nenhum, ainda bem que choveu, né? Passando. Olha quantas coisas temos com o cântaro, não é? Temos Gideão, com cântaros vazios e com flechas, né? Tochas neles. Ele tem uma utilidade bem diversa. No Novo Testamento nós temos a samaritana à beira do poço, também com cântaro. E Rebeca, no Antigo Testamento, nos livros de Gênesis, também está à beira de um poço com um cântaro. No Antigo Testamento é o cádio, que é um tecido doméstico usado para serviços em casa. Em Juízes é um símbolo de luta, né? Ali em cima, Juízes 17 e 16. Também ele tem sentido da própria vida. Aliás, ali em Cantares, Eclesiastes, né? Eclesiastes ele tem Cantares ou Eclesiastes, né? Com muita certeza. Há Cantares aí, mas acho que é livro de Eclesiastes. Quando o cântaro quebra, quer dizer, quando a vida chega ao fim. Então o cântaro tem um símbolo de transitoriedade. E o cântaro também é um abridor de porta, porque você vê, abriu a porta com uma boa conversa ali com o servo de Abraão, e também com Jesus à beira do poço. É um cântaro, é aquela necessidade de buscar água e encontrando Jesus. O valor estético do homem no cântaro, que nós temos que ver. Nós somos carregadores de água e os novos métodos de servir. E a relação desse valor estético naquele primeiro tempo, naquele primeiro 100 anos da nossa era cristã. E também quem é o responsável pela história. A Lourdes já explicou muito bem. Glória a Deus. Olha que pintura bonita. Então eu podia pintar esse quadro aí. Olha que capa de livro bonita, né? Uma mulher com um cântaro. Ali está um poço. Além ela, a mulher, com certeza, samaritana. Várias mulheres com cântaro. Hoje não tem, né? Você vê? Aí os cântaros, bonito. Na África ainda tem, né? Na África tem muito. Agora, este é o homem, o herói da história. Mas parece que estão rindo dele, né? Não é comum um homem andar com um cântaro. Isso era um trabalho de mulher. Naquela época, só a mulher que andava com um cântaro. Você pode ver que as histórias sempre falam mais de uma mulher carregando um cântaro de água. Quando o homem usa um cântaro, ele põe uma tocha dentro do cântaro. É mais para a guerra. Agora aqui a mulher. Aí o homem carregando um cântaro fica uma figura diferente, né? Uma representação diferente, uma coisa fora da ordem, uma nova estética, as pessoas olhando ali. Ali parece que sejam os dois discípulos. Não está com cara de Pedro e João, não, está mais com cara de fariseu, né? Mas que fizeram a pintura. Mas eles estão ali pensando, será que é esse o homem? Vamos segui-lo. Onde ele vai? Até na casa do seu Senhor. Os dois discípulos então estão olhando para ele, para onde ele vai?
Então, onde ele entrasse, era o destino que Jesus apontou. Uma bela cacimba, em volta de poços, de cacimbas, no lugar, saía muita briga. Eu, por exemplo, fui buscar água em poço e ficava lá esperando a vez. Ninguém passava na frente do outro, o pessoal ficava ali, 2, 3 esperando para pegar água. Outra figura bonita, outro quadro bonito da mulher com um cântaro. Um cântaro bem oriental. Esse também é bonito. Eu comprei um cântaro de bronze lá em Israel. Eu até trazê-lo, mas esqueci. Bonito de bronze. Aí tem sempre relacionado com água. A pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Isso foi quando falamos com a mulher samaritana, o cântaro, a mulher, Jesus. E finish. E eu vou ler em Marcos 14. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E, onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde foi com os 12. Uma história interessante. Oremos. Vamos convidar a fazer oração neste momento a nossa irmã Maria, que está orando, Maria. A Maria, você está cansada? Não, você está lendo a Bíblia. Então vem cá. Maria, todo mundo quer ver você. Você quer orar aí mesmo? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Então, as coisas que acontecem no dia a dia, para Platão, ele achava que os homens eram dirigidos a partir de um bastidor. Atrás das cortinas existiam os deuses, que eram vários, né? E talvez reunidos no Olimpo, no Monte Olimpo. Eles tinham as cordinhas que amarradas em cada um, né, no pescoço, na cintura de cada ser humano, e eles manipulavam o ser humano, por onde ele devia andar, o que ele devia fazer, como seria o seu dia a dia. Então os homens eram dirigidos por deuses que também se divertiam com todo aquele acontecimento, vendo os homens lutarem para a guerra, sonharem, fazer, mas eles eram todos dirigidos, ninguém tinha vontade própria. Eles eram dirigidos pelos deuses, pelas divindades que se reuniam no Olimpo e davam altas gargalhadas e tal. Eles se reuniam como se tivesse mais ou menos um programa humorístico, e nós seríamos os personagens que ia dar o motivo para o divertimento e as gargalhadas dos deuses, vendo as pessoas fazerem de acordo com o seu capricho. Então ninguém tinha realmente vontade própria, ninguém era livre. Eram todos servos de uma vontade superior que Platão chamou das divindades reunidas para fazer o movimento dos seres humanos na face da terra, e com isso estabelecer esse momento de divertimento dos deuses. Era uma coisa muito divertida. Bom, de fato é divertido quando você vai ver teatro de marionete, você vê lá aquela coisa assim, né? Aqueles ventrílocos, né? Então seria uma coisa assim. Essa seria a existência humana, essa seria a condição humana na face da terra, sem vontade, sem poder escolher, mas tomado por uma força violenta e poderosa
e que conduz ele por aquele caminho, quer ele queira, quer não. Então agora, quando nós olhamos o Evangelho, nós ficamos olhando o que estava acontecendo ali, porque Jesus estava vendo uma história antecipadamente, e que isso significava que essa condição humana de Jesus, que era também uma condição divina da onisciência. Então Jesus tinha a onisciência, e isso apontava para a divindade dele, de ele ver lá adiante o que estava acontecendo, e ver até antes de acontecer. É um interessante lance da divindade, esse lance que Jesus apresenta, em observar acontecimentos futuros, determinados pontualmente. Jesus não seria a maneira certa de dizer, Jesus mostrou, apresentou, descortinou um acontecimento futuro, detalhado em seus minutos, nos seus segundos, preciso, uma coisa precisa, de tal forma que os discípulos encontrariam aquele homem num determinado momento e num determinado lugar, sem erro. Uma coisa extraordinária, não é verdade? Isso mostra que Jesus, ele tinha onisciência, e por ter a onisciência, ele é Deus. Ele é Deus, ele tem poderes extraordinários e tem essa condição essencial da divindade, que é um atributo da divindade, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Isso tudo estava sendo revelado ali em Jesus Cristo. Agora, como a Lourdes falou, que até me ajudou, achei interessante ela colocar o primeiro homem, o segundo homem, o terceiro homem. Muito bom. Então esse segundo homem, este homem que estava ali caminhando, era um homem que ninguém sabe o nome dele, não é? Esse homem pode ser eu, você. Ele estava fazendo parte da história. Então ele estava... A vida dele era, na verdade, aquela vida de servo. Ele com certeza era um servo. E havia muitos servos que seriam os escravos naquele período, no primeiro século, e muito tempo depois também. Escravo eram as pessoas que trabalhavam ali para os seus senhores e tal. Isso vem até que acontece a libertação dos escravos. Mas naquele primeiro momento, quando esse escravo, esse servo, sai caminhando, todo dia ele fazia esse trabalho, possivelmente todo dia, ou talvez 2 vezes ao dia, ou de 2 em 2 dias, estava ali carregando água, porque a água é aquilo que se consome toda hora, todo dia. Então esse homem estava sempre fazendo essa caminhada, carregando água, era um carregador de água. Agora, se você olhar a beleza desse momento, este homem carregando esse jarro de água, tem uma estética, tem uma beleza. Então ele tem uma arte. E como é que ela evolui? Agora, naquele primeiro tempo, a pessoa carregava água assim, nas costas, na cabeça, no ombro. Hoje ninguém faz isso. Então a arte, ela evolui, e de forma que a beleza também sofre uma alteração e fica mais sofisticada. Hoje, como é que se carrega água hoje? Você diria, não se carrega, você abre uma torneira, por causa do avanço da tecnologia. Mas naquele primeiro tempo, quando a pessoa levava essa água para saciar a sede dos moradores da casa, saciar a sua própria sede, isso era um trabalho muito importante, esse carregador de água. E essa tinha uma beleza, uma estética. E hoje nós também somos carregadores de água. Nós também devemos carregar água para matar a sede das pessoas, tanto da sede material, a sede da física do homem que tem sede, as pessoas, ou então a assistência social, ou a cooperação, assim como matar a sede, aquela sede da água espiritual, da água viva. Jesus usava esses símbolos bem do seu tempo, e aquele homem não sabia que estava tendo essa participação, mas Jesus sabia. Às vezes numa história que se passa, nós temos uma participação involuntária nas coisas de Deus. Muitas pessoas, muitos seus amigos, às vezes pessoas desconhecidas, elas
trabalham indiretamente a favor do reino de Deus. A própria tecnologia, ela ajuda ao reino de Deus. Você pode dizer sim, mas também atrapalha. Evidente, dependendo do seu uso. Também até a Bíblia, dependendo do uso, você pode fazer um mau uso e fazer uma doutrina que não serve para nada. Então, a estética, ela evolui, a arte evolui, a estética pega a nova forma, e você diz, isso é muito bonito, isso é muito belo. É muito belo uma pessoa carregar água no ombro, e nós somos esse carregador de água. E nós participamos, às vezes, sabendo, em algumas ocasiões você participa das coisas do reino de Deus, mas não sabe se está participando. Aquele homem participava de um evento, que podemos dizer, um dos eventos mais importantes na história da igreja, que é a Eucaristia. Ele estava vendo, primeiramente, era a Páscoa. A Páscoa era uma coisa muito importante. Mas aquele homem foi um agente, um herói dessa história que muda a Páscoa. Ela muda nos seus ingredientes, ela muda na sua estética, ela perde aquele formato do animal sacrificado e entra o pão e o vinho. Então, aquele carregador de água, ele tinha uma função muito importante na igreja. No entanto, ninguém sabe o nome dele. Os discípulos, quando vão ali ao encontro desse homem, Jesus disse que esse homem seria encontrado. Eles deviam ter, de certo, ficado muito preocupados se achariam esse homem ou não. Não é? É o que acontece às vezes conosco quando queremos que uma coisa siga o seu caminho. E procuramos as pessoas para poder fazer os eventos, para acontecer. Aquele homem estava participando de um evento, mas ele era um herói, mas não era o responsável pelo resultado final. No plano de Deus, nas coisas que estão acontecendo dia após dia, que está aos olhos de Deus, você faz parte desse plano. O que acontece todo dia é plano de Deus, está acontecendo, Deus está vendo, mas não é que Deus está permitindo, está planejando mal para ninguém, nem as coisas ruins que acontecem. Com certeza o diabo também tem seus planos, porque ele é chamado de um engenheiro desse século. Então ele tem seus planos. Mas Deus tem os seus planos e esses planos prevalecem. Apesar das lutas diárias. Por isso que Santo Agostinho escreveu o livro Cidade de Deus. Quando ele escreve esse livro, Roma está sendo cercada pelos bárbaros. E os bárbaros se aproximam. E Santo Agostinho morre. Não sei se morre do coração, qualquer coisa assim. Com certeza parece que foi uma coisa relativa ao coração, porque ele morre na invasão dos bárbaros. E ele está escrevendo a Cidade de Deus, porque já era uma coisa que estava acontecendo, estava vindo os bárbaros. Mostrando que a Cidade de Deus, apesar do mundo, ela continua avançando. A Cidade de Deus seria a igreja e os eventos da igreja. E nos eventos das igrejas, os carregadores de água faz parte desse evento. Nós fazemos parte desse evento. Mas não somos o responsável pelo resultado final. O responsável pelo resultado final do evento é Jesus. Nós não somos como ensinou Platão, ou como disse Jean Paul Sartre, que o homem é uma paixão inútil, porque ele é um nada antes e será um nada depois. Também não somos como as criaturas de Platão, dirigido por uma força superior, ou pelos deuses, ou por Deus, como se fôssemos meros robôs. O fato de Deus conhecer a sua vida não significa que Ele te manipula. Então nós somos esses jardineiros, esses
carregadores de água, que estamos sempre participando na construção do reino de Deus. Nós estamos ali fazendo, acontecendo. Aquele carregador de água, ele já tinha uma experiência. Houve um dia em que ele começou a fazer isso. Foi o teste. Mas a experiência veio depois que ele repetiu isso várias vezes. Então ele era um especialista em carregar água. Ele carregava o cântaro com segurança. O cântaro era um símbolo de identificação. Jesus disse: você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Porque digamos que fosse mulher, tinha umas 10 carregando o cântaro. Mas homem com certeza tinha um ou dois, ou somente aquele. E Jesus sabia que ia ter somente aquele. E ele disse que eles encontrariam. Então Jesus sabe os seus movimentos. Tudo aquilo que você planeja, e se for para a glória de Deus, vai longe. O que é para a glória de Deus? É tudo aquilo que a irmã disse, né? A missionária disse. Tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor. Então tudo isso faz parte da glória de Deus. E Deus tem interesse em conduzir essas coisas que o glorifica. Mas não tem interesse em conduzir as coisas que só glorificam a sua vida. Você pode ter certeza disso. Por isso que Paulo disse que tudo o que você fizer, fazer como se fosse para o Senhor. Evidentemente que a maioria das coisas que nós fazemos, nós estamos pensando em nós mesmos. Não é mesmo? Não é verdade? Vamos ser sinceros. Eu quero ganhar mais para quê? Para mim mesmo. Para que eu quero um carro novo? É, para mim mesmo. Para desfrutar, não é? E etc. Então a pessoa sempre faz um plano para si mesma. Mas se você fizer os seus próprios planos, porque aquele plano do Senhor da casa era um plano para servir a Jesus. Mas o plano involuntário do carregador de água não era para ele. Era para o déspota, que era o Senhor da casa. Mas tudo aquilo, um conjunto dos eventos, Deus tomou para si. Mas não tem coisa, talvez, melhor do que quando Deus toma todos os seus projetos e todos os eventos que você projeta como sendo para Ele. Deve ser muito legal, porque quando faz assim, é muito bom, porque vai ser sempre melhor. Jesus disse: você vai falar com o dono da casa. E Jesus disse: só segue esse homem e entra onde ele entra. Se você ler o texto, quando fala do Senhor da casa, ele fala no ótico déspota. Ótico déspota era o déspota que mandava, porque daí vem essa questão do governo déspota, porque manda e desmanda. E o homem naquele tempo, muito mais do que hoje. Hoje nem tanto, mas naquele tempo ele mandava na casa e acabou, era um rei. Não é? Então eu vi alguém dizendo que antigamente a mulher respondia assim: a comida está na mesa, pode vir. Hoje ela diz assim: olha, quando eu voltar do trabalho, eu quero a comida na mesa, tá? Eu quero os pratos limpos. E o marido diz: sim, senhora, porque não é mais o déspota. Bom, eu não me importo muito com isso. Se você dividir as obrigações, fica mais leve. Então Jesus falou: olha, você vai entrar na casa do déspota. E o déspota escutou o que o discípulo dizendo: olha, o mestre diz. O déspota era um senhor muito compreensivo. Por isso que a versão King James Version diz o seguinte: e diz aquele good man, aquele bom homem. Oh, mas que tradução, não é? Que tradução tão diferente. Mas o que é que o tradutor observou? Porque como a palavra déspota era uma palavra muito forte e uma palavra ditatorial, déspota é o Fidel Castro, não é? E para alguns quase um deus, né? Mas ele era um déspota, um assassino, matava porque
Aquele Che Guevara é outro assassino, ele atirava assim, andava com, né, matando a torta dele. Tem gente que anda assim, com foto do Che Guevara. Era um assassino, era um déspota. Então aqui em Djalma Verso, olhando essa palavra grega, déspota, traduziu para um bom homem. Porque o senhor da casa, ele era um bom homem. Ele abriu a casa para o evento que Jesus ia fazer. Veja que então Jesus ele era um planejador dos eventos. E olha aqui, que coisa, porque Jesus, como ele via lá adiante, se a gente visse lá adiante, além das cortinas, hein? Olha como era bom, né? Ele organizou. Hoje a gente faz um estudo de previsão. Então Jesus organizou o evento. Ele deve ter conversado antes com o déspota, esse bom homem. E Jesus disse: você vai seguir, ele vai perguntar para ele como é que está aí, as coisas estão bem arrumadas. E o cenáculo? Então ele tinha uma sala grande para servir. O homem, tudo preparado, arrumadinho. Jesus então foi lá fazer a Páscoa. Olha, você olha que a Páscoa, às vezes nós olhamos assim um sacrifício, a Páscoa, e diz assim: isso aí é para comer, para queimar, sacrifício a Deus, será que os anjos vão comer isso? Não sei, desaparece no fogo. Mas era um almoço. Eles foram comer a Páscoa. Por isso que o momento de almoçar, tomar um café junto, é uma coisa sagrada, você sente comunhão. Porque almoçar junto, tomar um café, um chá, é uma ação de graça. E Jesus transformou aquele evento, já estava desgastado, a questão do sacrifício judeu, e transformou ele numa coisa mais leve e metafísica, bem transcendente. O pão e o vinho. E aquele homem foi um agente desse evento, inconsciente. O morador talvez tivesse consciente que Jesus ia fazer a Páscoa antiga, mas ele também não sabia que na casa dele ia ser o lugar da mudança radical em relação ao sacrifício. Mudou radicalmente do pão para o vinho. Mudou completamente. Foi uma transformação que Jesus fez no evento que vinha sendo feito sistematicamente daquele jeito. E agora Jesus transforma, usa o pão e o vinho. E os agentes da festa, os agentes dessa transformação, são os discípulos, é o dono da casa, é o carregador de água. A água é o Datos. Os que tem pessoas, eu já vi pessoa com esse nome de Datos. Água. Água em todos os eventos. Água introduzindo a história. Ela também é uma coisa já antiga, já dos pré-socráticos, que tudo veio da água. Jesus usava muita água porque a água estava na memória coletiva e está na memória coletiva de todo o mundo. Desde 500 anos antes de Cristo, a água era um símbolo muito forte de lavar, de purificar, de matar a sede, da vida. E eles pensavam que a vida tinha vindo da água, não é? E da água surgiu o mundo, como estava de Mileto. E Jesus usa então a figura da água sendo carregada por um homem, num vaso de barro, um cálice, que é o símbolo também que está na memória do judeu, de forma muito firme. Está na memória religiosa, a questão do vaso, do jarro. Está em muitas histórias, que nem de Raquel, que estava com um cântaro e deu água para o servo de Abraão e os camelos. É um símbolo quando encontra a samaritana com um cântaro. É um símbolo também de luta com Gideão. Então, essa disposição de servir com o que você tem é muito importante, porque
Seja como for, essa estética muda. Hoje talvez o jarro seja o seu carro, a casa seja o jarro, sua bolsa, você leva tanta coisa, né? Na carteira, no seu bolso e até o seu coração. Quer dizer, você é um carregador de água. O evangelista é um carregador de água. Ele está com um carro no ombro. Geralmente o homem não põe na cabeça, ele põe no ombro. E é poucos homens que levam um jarro naquele tempo e ainda hoje. Mas essa alteração nessa conduta, esse reconhecimento da atividade de um homem carregando um jarro, ela também tem um ensinamento social importante. Que esse não era um trabalho só da mulher. Era um trabalho também que podia ser feito por um homem. Então Jesus não fez essa discriminação assim, tão radical. Talvez, claro, tem um trabalho que é bem próprio da mulher. Mas esse trabalho, Jesus reconheceu como um trabalho digno de um homem. Porque Jesus não queria humilhar, apesar de que aqueles que olharam deviam ter falado assim: olha lá, olha lá, olha lá, um homem carregando um jarro. Por isso que eles fazem aquele desenho, né? Ali foi Pedro olhando, talvez Pedro e João, não sei se foi Pedro e João, olhou assim e falou: ah, ele com o jarro. E os outros? Geralmente era um escravo que fazia isso, era um servo, era alguém humilhado. Não era o Senhor que ia buscar água, era um servo submisso, sob ordem. O déspota, quando dava ordem para um servo, é aquela história do centurião: eu digo, vai, ele vai. Não é como hoje, que às vezes você pega, manda alguém, nem que você dê salário, você pede, ele fala assim: ó, não sei se eu vou. Né? E tem gente que diz: eu não vou fazer. Aí você pede e fala assim: olha, não dá. Não dá para ajudar, não dá para fazer. Por quê? Porque hoje não é igual aquele tempo. O déspota significava: vai lá buscar água. Eles iam rápido, correndo. O centurião mostrou bem como é que era essa história do déspota. Digo, vai, ele vai. Ele não diz assim: eu vou ver se eu vou. Vem, ele vem. Faz isso, ele faz. 100%. Agora então, quando Jesus te pede, como é que você faz? Você é livre. Você faz, se você quiser. Você não é obrigado mesmo. Ou você faz porque ama o Senhor, porque agora o relacionamento muda com Jesus. Quando Jesus fala com aquele homem, ele já tinha conversado com o homem. Você acha que Jesus era assim? Fala, Jesus não dizia: Caifás, eu vou almoçar na sua casa hoje. Por quê? Caifás não estava dentro dos eventos que interessavam, estava fora, voluntariamente. Caifás não quis. Quem queria, esse estava dentro daquilo que Deus estava coordenando. Deus está, evidente que Deus está coordenando coisas na vida de todo mundo. Depende de como você dá os seus passos, depende de como você caminha, depende de como você conduz a casa e como conduz o servo. Ali estava aquele servo servindo, e ele servia calado, sempre fazendo a mesma coisa, sem reclamar. E se você olhar, que importância tem aquele homem na história? Qual o valor histórico desse homem? Naquele primeiro momento, nem ele sabia, e também os discípulos provavelmente não deram lá tanto valor. Que valor os discípulos dariam num servo carregando um jarro de água? Eu acho que nenhum. Apenas uma identidade referencial, como uma seta que diz: vire à direita. Aquele homem era um sinaleiro. Geralmente sinaleiro é uma coisa bem morta, não tem lá destaque, não tem valor. Vira à direita, vira à esquerda, stop, para, siga. Então os discípulos olharam para o semáforo daquele tempo e disseram a ele: está dando, olha lá o sinal, vamos à direita, vira à esquerda, vamos à direita, chegou. Era o GPS, né? Era um GPS à moda antiga, dirigindo aonde devia ir.
Mas ele fazia aquilo voluntariamente. No entanto, Jesus, vendo essa voluntariedade, não a dispensou. Você percebe que há uma associação de vontades entre Deus e você. Você não é uma marionete na mão de Deus. Eu não gostaria de ser. E se eu fosse, eu pediria para não ser. Eu não quero ser marionete. Marionete de Deus. Isso desonra a Deus. Deus tem amigos, não tem escravos, servos. Deus não é um déspota de chegar e fazer de você um boneco para divertimento como os deuses de Platão. Deus é amor. Então Jesus, ele faz a sinergia das vontades. Ele criou você para ter vontade, e se você tiver a vontade dele, excelente. Se você quiser seguir a vontade sua, ou quem sabe do diabo, aí é outra coisa. Mas se você segue a vontade de Deus, a de Jesus, qual é o problema? Você não pode ter vontade. Evidente que quando você erra não é a vontade de Deus. Mas Jesus não está levando em conta essa questão. Está levando em conta se você é servo. Então aquele servo era servo de Jesus sem eu saber que era. Mas Jesus associou a vontade dele com a vontade daquele servo involuntário, que era servo não de Jesus, mas do déspota, que era amigo de Jesus. Por isso que as bênçãos de Deus alcançam muita gente que está perto da gente. Como aquele déspota, que a King James Version traduz como bom homem, muito inteligente o tradutor. A King James Version tem uma porção de coisa que não, parece que não é muito bem feito. Mas tem coisa extraordinária, porque eles fizeram uma versão assim, e eles tiveram a ousadia de fazer não é nem uma tradução, é uma versão mesmo. Tradução seria déspota. Eles fizeram uma versão do déspota para um bom homem. Por que era um bom homem? Porque era amigo de Jesus. Porque então, quando é que Jesus acha que você é bom? Só quando você é amigo dele. Por isso que eles fizeram essa tradução assim. Aquele homem, ele pensava o pensamento de Jesus, ele entrou na vontade de Jesus, como diz assim, olha, aquela história que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que o homem pensou isso. E ele não teve medo. Os discípulos não tiveram medo. O carregador não tinha medo. Ele também era involuntário. O único que poderia ter medo seria o déspota. Mas como é que essa pessoa trabalha com medo? Ele pode fazer o seguinte: você pode guardar o medo para você mesmo e compartilhar a coragem. Eu acho que é assim que nós vivemos. Nós sempre guardamos o medo para nós mesmos, os cristãos, porque tem fé, e compartilha a coragem, porque se eu chegar aqui, então, disser para você e dizer que você tem que ter tanto medo, então você não vai servir a Deus. Se você tiver medo de Deus, você não vai servir a Deus. Mas nem como carregador de água involuntário, mas nem para abrir a porta, nem para varrer o chão. Aquele servo que faz porque tem medo. Quem disse o José Engenheiros, que era um filósofo argentino que morreu com 30 e poucos anos, José Engenheiros dizia: quem faz o bem esperando a recompensa é semelhante àquele que faz o mal, que faz com medo. Se você faz com medo, não tem valor, porque o medo, ele está longe de Deus, afasta Deus, e o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos que trabalhar com Jesus sem medo mesmo. Sem medo. Mas e aí se fizer? Olha, ele não pode ficar bravo? Mesmo que ele ficasse, não precisa ter medo. Medo do quê? Se ele não gostar de alguma coisa que você fez, você vai fazer o quê? Vai ficar com medo? Você tenta consertar e vai andando. Eles iam andando, fazendo a história. Aquele carregador de água estava caminhando, fazendo história sem saber.
você sai daqui fazendo história e às vezes não está sabendo. É por isso que quem faz história tem, como disse Benjamin Franklin, falar pouco e fazer muito. É assim que é a existência. Falar pouco e fazer muito é fazer a história. Porque a pessoa que fica falando muito, depois, aliás, até se compromete com a presidente da República, falou muito e não consegue fazer nem um pouco. Por quê? Porque falou demais. Aliás, além de ter falado muito, ainda falou sabendo, mentiu sabendo que estava mentindo. É um absurdo, né? Só no Brasil mesmo, né? Porque no Brasil é o seguinte, quem fala muito, ambiente muito, ganha eleição. Fantástico esse país. É um país, República do Pinóquio, República Federativa do Pinóquio. Né? É superior tribunal, é judiciário, olha, está uma bagunça. Mas isso é muito bom, está acontecendo no Brasil. Se não tivesse acontecendo, é que seria ruim. Porque é aí que vem os ajustes. Isso é ótimo. Nós não estamos perdidos. Nós estamos nos achando, nos encontrando agora. Não é? E isso vai ser muito bom. Vai provocar mudanças interessantes. Quem sabe nos tornamos um país parecido com os Estados Unidos, não é? Que tantas vezes os socialistas odeiam os Estados Unidos. Aliás, até parece que Barack Obama é nosso presidente. É culpado de tudo. Tem um cidadão lá no Senado, ela disse que quem está por trás das manifestações no Brasil, você sabe quem é? A CIA. Você acha que a CIA vai perder tempo com isso? É, mas ele fala com ousadia, com a certeza absoluta que a CIA está por trás das manifestações, manipulando o brasileiro para ele ir fazer passeata contra o governo. É só sendo ignorante demais, né? Eu acho que ele está fora do lugar, aquele cidadão. Ele é ridículo quando ele fala isso. Hilário. E ignorante. Ignorante demais. Ele não deve ler nem gibi. Quanto menos jornal, alguma revista especializada. E foi eleito, não sei como é que ele foi eleito. Então, essas peças que estão aí espalhadas pelo universo, mesmo essas peças espalhadas na nossa república, pessoas que estão trabalhando, Deus vai usar algum meio, que a igreja está aí, há muita gente que pertence a Deus, que está de boa vontade, e às vezes é um carregador de água que está no congresso, e vai carregar o cântaro, e vai chegar com a água no lugar. Então nós vivemos, irmão, a nossa vida, o dia a dia, é uma existência interessante, porque do ponto de vista de Jesus, de Deus, tem valor aquelas coisas que nós fazemos, tem valores históricos. Você faz, mas pode ser um colaborador de Deus. Nós não somos como as criaturas de Platão, nem uma paixão inútil de Jean-Paul Sartre. Nem como contava Voltaire, Jean Maria Voltaire dizia o seguinte, que as pessoas, os homens, ele dizia que ficava num jardim brincando, todo mundo brincando, rindo, se divertindo, né? Almoçando, casando, dando casamento, prosperidade, tudo. E tinha uma sombra projetada no campo. Quando eles olhavam assim, era uma forca. Eles olhavam e desviavam os olhos. Uma guilhotina, desviavam os olhos. Viviam como se não fossem morrer nunca. Mas sabiam que estava ali esperando a guilhotina. Quer dizer, é o desespero da existência. Nós vivemos olhando para Jesus, que venceu a morte. Essa é a única diferença que faz com que nós possamos viver aqui como carregador de água, mas sabendo aonde nós estamos indo, por que estamos indo. Podemos ser felizes. Essa é a única base da felicidade. É essa, é saber que Jesus venceu a morte. E nós estamos aí, como diz agora, quando vai chegar a minha vez? Às vezes, Fernando Henrique Cardoso também disse no seu livro,
O Saldo e o Resto, parece, A Soma e o Resto, é um livro dele, eu tenho esse livro dele. Ele fala assim: nós sabemos que vamos morrer, mas vivemos como se não fôssemos morrer nunca. Isso ele falou certinho. As pessoas parecem que não tem uma sensação que nós não vamos morrer, que é sempre o outro que morre. No funeral as pessoas vão conferir quem é que está morto. Ele olha, que é o ser humano. Por isso que o Ernest Hemingway escreveu aquele livro, Por Quem Dobram os Sinos. João Bell disse assim: não pergunte por quem dobram os sinos, eles dobram por ti. Você sabe o que significa isso? Sim. Sim. Por que dobram por ti? Quando o sino bate, você diz: morreu alguém. Você diz: quem foi? Não pergunte. E está dobrando por você. Você entendeu o que Ernest Hemingway quer dizer? Você entendeu? Não pergunte por quem dobram o sino, eles dobram por ti. Quer dizer, nós somos aquela pessoa que vai morrer. Mas aquele jardineiro morreu, todo mundo morreu. Mas o importante é o seguinte: Jesus venceu a morte. E nossas ações do dia a dia, elas são ações com significado. Ela tem uma estética moderna. A estética é outra. A arte evoluiu. Mas a moral é a mesma: servir. Nós estamos servindo. Então cada um faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso é servir. Isso é aproveitar a oportunidade. Vamos ficar de pé. Marcos 14, 14. Tem alguém que esteja enfermo? Assim, tem alguém que precisa de oração? Aleluia. Então vamos orar. Levante a mão.